Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muitos erros defensivos decretam uma derrota de virada para o Goiás, justa e merecida. A estreia de Cuca foi muito ruim e há muito o que fazer, mas ele não é o único culpado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aquela dica especial, você precisa ter o OneFootball. Primeiro, porque é o melhor aplicativo de futebol que existe. É o meu parceiro aqui no canal. E segundo, porque é de graça, não custa nada. No OneFootball você vai ter informações sobre tudo que está rolando no mundo da bola. Sim, tudo que está acontecendo em tempo real está na palma da sua mão, na tela do seu celular. Além de transmissões ao vivo e de graça de algumas das principais ligas europeias, como a Bundesliga, por exemplo, o campeonato alemão. Então não perde teu tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, também no comentário fixado, para você baixar agora o OneFootball. Não custa nada, gente. E ele é maravilhoso, tem tudo que você precisa. Inclusive sobre o teu time do coração. Então, baixa agora o OneFootball. E ó, serve para qualquer celular. Bom, pessoal, eu sei que a chegada do Cuca ao Corinthians suscitou muitos comentários, inclusive além da questão de campo. Vocês já sabem minha opinião, eu já manifestei ela aqui, não vou mudar, mas vocês sabem também que eu sempre vou analisar tecnicamente, taticamente, qualquer treinador que estiver à frente do Corinthians, qualquer treinador que estiver à frente de qualquer equipe. Então vamos falar sobre essa estreia do Cuca como técnico na equipe do Corinthians, jogando na Serrinha contra a equipe do Goiás. O Cuca normalmente, inclusive, tem o hábito de começar mal os seus trabalhos. E depois ele acaba ajustando as equipes com o tempo e fez com que, inclusive, tivesse hoje esse currículo muito vencedor, o novo técnico do Corinthians. Mas o começo não costuma ser positivo. E ele, digamos, seguiu a risca, seguiu o retrospecto. Porque ele, obviamente, está conhecendo o elenco, ele está fazendo alguns testes e enfrentou um adversário jogando em casa que foi superior, especialmente no segundo tempo. O Cuca não é o único responsável pelo que está acontecendo, está muito claro, mas o Corinthians está abandonado, gente. O time está muito mal e com algumas questões que não são de agora. O Corinthians precisa repensar a sua vida de uma maneira mais complexa, inclusive. Eu vou analisar o jogo, vou analisar essa derrota para o Goiás, vou analisar as medidas que o Cuca precisa impor nesse time para que ele possa melhorar, mas eu acho que tá muito claro que o Corinthians precisa de uma cirurgia no seu elenco. Precisa de uma reformulação urgente. O Corinthians tem alguns jogadores que ou já encerraram seu ciclo, ou estão caminhando para isso, ou o Corinthians precisa repensar a vida deles no clube. E aquela história que eu já me manifestei aqui contra também, de você ficar repatriando jogadores que deram certo em outro momento, isso quando acontece em excesso, inclusive, não costuma ser salutar. A defesa do Corinthians hoje com o Gil e Balbuena foi terrível, foi lamentável. O Corinthians precisa acordar porque precisa de jogadores mais velozes, ágeis, jovens para enfrentar o futebol atual. De muita intensidade, de muita velocidade, de muita imposição física. Ou o Corinthians vai ficar para trás. Não precisa de ingresso para cabecear na área do Corinthians ou para finalizar na área do Corinthians. A entrada é franca, é só você chegar. E aí, curiosamente, eu estou falando aqui do Gil e Balbuena, que falharam nos 2 gols que decretaram a virada do Goiás, mas o Duqueiroz, que tem 23 anos, foi batido, dominado, humilhado pelo Apodi, gente. O Apodi, que tem 37, que entrou no segundo tempo e só não fez mais gols, porque faltou assim um detalhe na finalização. O Cássio teve que salvar, o outro ele perdeu, até que o terceiro ele fez, né? E driblando como quis o senhor Duqueiroz, que estava deslocado na lateral direita, porque o Corinthians estava sem um lateral de ofício no jogo de hoje. Vamos começar do começo? Pois é, Fagner machucou, Rafael Ramos não volta nunca e eu nem sei se seria a solução, até que o Bruno Mendes foi improvisado. Até aí nenhuma novidade, o Bruno Mendes joga bem de lateral, inclusive. Só que aí chega no intervalo e o Cuca opta por colocar o Rony, que não vem sendo solução. Porque quando... É aquela história. Quando o coletivo não vai bem, algumas individualidades que, se já são medianas, ficam piores. E se são boas, muitas vezes não conseguem corresponder. O Rony, não sei qual a avaliação que vocês têm dele, eu tenho de um cara muito esforçado, que em determinado momento começou o ano bem nas mãos do Fernando Lázaro, mas quando o coletivo
não colaborou mais, ele não conseguiu dar sequência. E também porque a exigência aumentou, né? O Campeonato Paulista é uma coisa, brasileiro e Libertadores e Copa do Brasil é completamente diferente. Embora na Copa do Brasil o adversário tenha sido um de Série C, que é o Remo, e o Corinthians também teve dificuldades. Então a perspectiva para o ano ela é complicada. Ele coloca o Rony, desloca o Duqueiroz para a lateral e tira o Bruno Mendes. Também tira o Barleta, que também não consegue jogar. E aí eu não vou decretar aqui se o Christian Barleta não pode jogar no Corinthians ou não tem condições porque jogava no São Bernardo. Mas a exigência mudou, gente. A exigência mudou, inclusive, em relação à expectativa que a gente tem dele. Pesa a camisa, ele tá jogando num grande clube, a pressão é maior. É inegável que ele não vai ser a referência técnica do Corinthians como ele era do São Bernardo. Então, ele não está conseguindo jogar. Ele apostou num 4-3-3, mas o Barleta mais por dentro. Também não funcionou. O Barleta joga de meia, joga de atacante, é um velocista, pega a defesa das adversárias, vai no 1 contra 1, mas está sofrendo fisicamente. O Barleta é muito franzino, né? E ele está esbarrando muitas vezes na marcação de equipes não tão qualificadas assim, mas que se colocam, se dispõem a marcar o jogador ali e a coisa não acontece. Ele teve que tirar o Barleta e colocou o Pedro, o menino Pedro, que melhorou inclusive o time pelo lado esquerdo, tentando algumas jogadas individuais, só que é um menino que tem 17 anos, né? Então a gente também tem que esperar para maturar. Isso até é um risco, né, que você corre quando o time não está bem assim, você colocar uma joia dessa da base, mas eu também acho que às vezes não se escolhe hora para lançar jogador, especialmente talentoso, né? Ele vai se adaptar e fez até a sua parte, assim, tentou, né, num determinado momento em que o Corinthians começou a sofrer demais, porque aí o Emerson Ávila, vejam só, Goiás, que venceu o Corinthians dando um chocolate no segundo tempo, não tem nem técnico, gente. O Goiás não tem nem treinador, o Emerson Ávila é o provisório definitivo, né? Ele foi ficando lá depois da demissão do Guto Ferreira e conseguiu dar um nó no Cuca que, vamos lá, tá chegando, não é totalmente irresponsável, mas ele conseguiu envolver o Corinthians no segundo tempo com as trocas que fez. E aí o Goiás, especialmente na bola aérea, porque a defesa do Corinthians é uma mãe, conseguiu a virada de forma tranquila. O Roger Guedes fez um belíssimo gol. O Roger Guedes tem sido o melhor jogador do time, talvez assim, o jogador que mais tem se destacado na temporada de 2023, mas ele também tem um problema que o Cuca também precisa resolver. O Roger Guedes é muito individualista. Ele tenta resolver sozinho. No jogo contra o Argentinos Júnior, por exemplo, da Libertadores, ficou muito claro isso, né? Ele, em vários momentos, ele não tocava a bola para o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto, que está num jejum de gols e que não está jogando bem, também está tentando resolver sozinho. Então, rapaziada, vamos acordar. São dois atacantes, uma dupla de ataque que a gente já elogiou, cansou de elogiar pelo entrosamento, pelo envolvimento, pela capacidade técnica que os dois têm. Não dá para os dois jogarem sozinhos para si. Não dá para o Roger Guedes querer ser eu sou a estrela do time, eu sou o artilheiro e querer resolver tudo sozinho, mesmo que em alguns momentos ele consiga, porque a fase técnica dele é melhor do que a do Yuri Alberto, e não dá para o Yuri ficar saindo toda hora da área, que nem um doido, para tentar resolver sozinho, sem tabelar com o seu companheiro de equipe. Isso aí precisa de um cara com comando, como é o Cuca, para chegar neles e dizer, rapaziada, peraí, vamos jogar pro time? Vamos ser coletivo? Vamos tentar buscar tabelamento? E aí vai ter uma questão tática também que precisa aproximar os dois, porque senão, cara, tá um Deus nos dará no ataque do Corinthians. Quando a bola toca no Roger Guedes, que a bola resolve. Aí o Yuri tem que começar a sair da área para ver se ele toca na bola também, porque o Roger não toca para ele. Isso tá errado. Não sei se o modelo tático é o mais adequado, mas aí no segundo tempo, além dessas duas trocas que eu falei, né, colocando o Rony e também o Pedro para tirar o Bruno Mendes e o Barleta, ele colocou o Maicon e o Paulinho, que são jogadores que também não desembarcaram, né? O Corinthians, assim, eu não quero ser taxativo e definitivo com jogadores repatriados, até porque a gente está falando de um bem experiente e outro nem tanto, né? Que é o Maicon, que saiu faz pouco tempo daqui, jogou no Shakhtar e voltou e é jovem, ainda tem 26, 27 anos. Mas assim, é impressionante. O Corinthians tem uma necessidade de repatriar jogadores e nem sempre eles vão voltar da mesma forma. O Maicon não conseguiu desenvolver o mesmo que fez com que ele fosse vendido do Corinthians lá em 2018. O Paulinho é um jogador que está num outro estágio, que tem experiência, que tem qualidade, que joga bem próximo da área, mas também não conseguiu. E o Balbuena vai embora na metade do ano como se nem tivesse chegado.
E também não é um jogador veterano. Por isso que às vezes a gente fica apegado naquela história que o cara construiu lá atrás, como se ele fosse resolver de novo. Vale pro Gil, vale pro Balbuena, pro Maicon, pro Paulinho, só não vale pro Renato Augusto, né? Porque esse é impressionante. Então, você pode acertar. Por isso que eu não vou ser definitivo. Em muitos casos o jogador volta, continua fazendo história e tá tudo bem. Mas não é sempre que isso vai acontecer. E o Corinthians me parece ter uma necessidade. Eu citei só 4, 5 jogadores. Sem falar no William, né? Que chegou, voltou, já saiu. O Jô, que também não deu certo no seu retorno. E assim vai. O Romero, que também até agora também não conseguiu desenvolver. É impressionante como o Corinthians é apegado com jogadores lá de trás. E o tempo passa. E você precisa rejuvenescer o teu elenco. Então, eu acho que especialmente é uma questão mais complexa, né, gente? A gente está falando aqui de melhorias no time, de uma atuação ruim contra o Goiás, que cabeceou como quis na área do Corinthians no segundo tempo. No primeiro tempo também, né? Porque o Matheus Peixoto empata no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Lucas Halter faz o gol da virada e depois o Apodi faz o terceiro gol. Mas assim, tem uma questão muito mais complexa, muito mais ampla para ser resolvida nesse Corinthians, que talvez só numa próxima gestão, só no ano que vem, porque os jogadores têm contrato, enfim. O Fábio Santos, né, que é um cara super abnegado, sou muito fã do Fábio Santos, ele se entrega para o time, mas em muitos momentos ele não consegue mais render. Aí o Matheus Bidu, que faz um jogo bacana, não volta mais para o time. Então, tudo tem que ser repensado nesse Corinthians. A derrota foi merecida, foi uma virada justa da equipe do Goiás, e além dessas trocas que a gente citou, ainda teve uma surpreendente, né? Júnior Moraes. O Júnior Moraes, eu quase não acreditei quando ele entrou em campo. E aí ele tira o Balbuena, né? Porque o Cuca tem essas ousadias, né? Assim, eu preciso ganhar o jogo e tal, tira um zagueiro aí, recompõe aí com quem tiver e azar, vou botar mais um atacante aí para tentar alguma coisa. Eu acho isso até interessante, dependendo do cenário do jogo, mas ali já não adiantava mais nada, né? O Júnior Moraes entrou nos acréscimos, pouco conseguiu fazer, como pouco conseguiu fazer desde que chegou ao clube. Então, essa diretoria acumula, né? Acumula várias contratações equivocadas pelo modelo de negócio, né? Você traz um jogador de mais de 30 anos, jogador que já deu certo lá, reúne todos de um mesmo setor, nem sempre as coisas resolvem. Foi apenas o primeiro jogo, o Cuca vai ter muito trabalho, especialmente no aspecto defensivo, mas também vai precisar tentar encaixar que modelo tático vai ser o mais adequado para esses meio-campistas que ele tem e resolver esses atacantes, né? Vamos parar com essa individualidade em excesso, com esses jogadores fominhas. O coletivo tem que ser mais importante. E hoje tem sido assim, não me pareceu. Agora o Corinthians vai ter um jogo contra o Remo, que jogou bem a primeira partida, não fez 2 gols à toa. Um time bem organizado, treinado pelo Marcelo Cabo, não se enganem, mas que vai jogar na Neoquímica Arena, onde o Corinthians é muito forte e precisa reagir. Quando eu falo dessa história do Cuca não começar bem, ele não tem tempo para isso. Porque o Corinthians tem o Remo no meio da semana e tem um derby contra o Palmeiras no Allianz. Ele vai ter que se mexer e rápido, porque senão o Corinthians pode terminar o ano em poucos dias. Pode terminar a sua vida na Libertadores, pode terminar a vida na Copa do Brasil e pode até perder espaço no Brasileiro. Ainda bem que ganhou o primeiro jogo, mesmo sem jogar bem, né? Contra o Cruzeiro. Mas ainda bem que ganhou, porque seria a segunda derrota. Mas tudo bem. Brasileiro ainda tem tempo. Agora, Copa do Brasil, ou é quarta ou tá morto. E Libertadores não vai ser fácil. Porque o Liverpool vai apanhar de todo mundo lá, onde o Corinthians bateu. O Argentinos Júnior já ganhou na Neoquímica Arena. O Corinthians vai ter que ganhar fora. E o próximo adversário é só o melhor adversário do grupo, que é o Del Valle. A perspectiva é complicada. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!